Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas do canal Peperaio Hardware e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No ano passado eu fiz uma revisão de um roteador topo de linha da ASUS, o AC68U, que trazia recursos bem interessantes, como um processador dual-core para lidar com uma maior quantidade de usuários simultâneos, rede Wi-Fi de alto desempenho AC1900. Eu fiz os testes dele de alcance, teste de desempenho e mostrei toda a interface administrativa. Hoje eu vou mostrar um novo roteador que ainda não chegou no Brasil, em breve deve chegar por aqui. Esse aqui é o AC86U, que é ainda mais rápido que aquele seu antecessor. Vamos conhecer os principais diferenciais que ele oferece e comparar as especificações entre eles para descobrir o que mudou. Aproveite essa pequena pausa para conhecer os nossos parceiros, Loja Terabyte Shop, os melhores hardwares e os melhores PCs gamer para todos os bolsos. Precisou de reparos em seus componentes? Conte com a GTEC Informática, orçamento sem compromisso. E para o Water Cooler Custom, importação sob demanda e soluções personalizadas, conheça e visite a Performance Solutions, os links estão na descrição. Antes de entrar nas especificações, eu vou comentar com vocês um pouco da minha experiência de uso com esses roteadores. Eu acredito que isso é muito mais útil para vocês que de repente estão pensando em comprar. Eu uso o roteador da ASUS aqui já faz um bom tempo, é o AC66U, é uma versão antiga de 2012. O AC68U também é relativamente antigo, ele é de 2013, apesar de ter recursos bem interessantes ainda nos dias de hoje, como as portas LAN Gigabit, USB 3, enfim. Mas esse roteador que eu uso, por mais que é antigo, atende bem as minhas demandas. Eu tenho aqui várias bancadas de testes e eu preciso passar os dados de uma para outra, as gravações dos testes, as atualizações dos jogos e do Windows. Eu não fico fazendo individualmente um por um, eu baixo um só e transfiro entre todas elas. Então é muito útil, no meu caso, usar um roteador Gigabit por conta da possibilidade de transferir arquivos a 110 MB por segundo, ao contrário de um roteador comum que vai transferir ali a 10, 11 MB por segundo, limitado na porta LAN 100 megabits por segundo. É interessante também comentar que é um roteador de 2012 e nós estamos em 2018, então 6 anos de vida. Eu não estou usando ele há 6 anos, mas ele já tem 6 anos de vida. Então é um bom sinal de durabilidade que deve acontecer também com seus irmãos maiores, aqui o AC68 e o AC86. Bom, vamos falar do principal recurso dele, o Wi-Fi AC2900, em relação ao seu irmão menor, trabalha com AC1900. Então, ele pode transferir arquivos pela rede Wi-Fi até 2.900 megabits por segundo, quase 3 vezes mais que a rede Gigabit das portas LAN, que transmite dados em até 1 gigabit por segundo. É interessante mencionar que essa transferência é fracionada entre as redes 2.4 GHz até 700 megabits por segundo e a rede de 5 GHz, que é até 2.167 megabits por segundo, ainda assim é o dobro do que a rede Gigabit oferece apenas nos 5 GHz. Agora, certamente vocês vão se perguntar, será que isso faz diferença para todos os usuários? Eu diria que para um usuário doméstico, um usuário casual, não faz diferença, porque é uma rede Wi-Fi de altíssimo desempenho, de alto alcance. Para um usuário que vai fazer apenas o básico, vai usar 1, 2, 3 máquinas conectadas, um roteador mais simples dá conta do recado. Agora, qual que é o diferencial de você ter um roteador com tanta largura de banda disponível? Vamos criar um exemplo aqui, eu vou fazer muito nesse vídeo isso. Imagine uma pequena empresa com 40 notebooks e eles precisam estar conectados em uma rede Wi-Fi para transferir arquivos entre um servidor local, por exemplo. Se você pega um roteador comum de 300 megabits por segundo, que custa aí na faixa dos R$100, às vezes até menos, então se todos os 40 notebooks estivessem usando 100% da capacidade de rede, ou seja, passando os dados ali entre os servidores simultaneamente, o roteador iria dividir essa banda em 7.5 megabits para cada notebook, que na prática dá uma transferência de menos de 1 mega por segundo. Então seria um fator que limita bastante a performance. Isso é claro se o próprio roteador não cair, não travar, não começar a rejeitar a conexão, porque um roteador mais simples não aguenta uma carga com muitos usuários simultâneos fazendo milhares de requisições. Geralmente ele cai, ele trava ou ele rejeita a conexão. O diferencial de um roteador desse aqui é justamente para um uso mais extremo. Por quê?
Wi-Fi 2.900. Se a gente divide pelos mesmos 40 usuários simultâneos, ele iria dividir 72.5 megabits por segundo para cada um, que na prática dá uma transferência de 10 mega por segundo para cada um dos 40 notebooks. Então é uma velocidade que já dá para trabalhar bem, tanto com uma rede local, quanto com uma conexão com a internet, caso o link de conexão seja muito rápido ali. Então esse é o principal diferencial. Pequenas empresas, médias empresas, ou mesmo um usuário entusiasta, um usuário que pretende fazer um uso um pouco mais agressivo, por exemplo, um streaming local de jogos. Hoje é possível você ter uma máquina gamer no quarto e fazer a transmissão do jogo via Wi-Fi e jogar na sala em um dispositivo muito mais simples que isso, ou mesmo um streaming de conteúdo em 4K, esse tipo de coisa. Então ele atende essas demandas e muito bem. Inclusive ele recebeu um belo upgrade em relação ao 68U no hardware para dar conta disso. O 68U tem um CPU dual core, o meu roteador AC66 tem um single core, né? Esse tem um dual core, 1 GHz. O novo roteador 86U tem um CPU de 2 núcleos, também dual core, só que 1.8 GHz e o dobro de RAM. Isso é muito importante. 256 MB, 512 MB de memória. Isso permite que mais acessos, mais requisições sejam feitos no roteador sem que ele apresente algum sinal de lentidão ou perda de sinal, por exemplo, certo? Bom, visualmente falando, vocês observam que os roteadores são muito parecidos no visual, nas características, no tamanho. Aqui na parte da frente do AC68U, nós temos um design que lembra aqui umas listras na diagonal, e isso deixa um design bem interessante para ele. O AC86U lembra mais os produtos ROG, aquele design mais liso, com algumas curvas e detalhes em vermelho, que não tem iluminação aqui. Se tivesse até que ficaria interessante, mas ainda assim são muito parecidos e isso também não importa tanto, né? Aqui nós temos 3 antenas Wi-Fi nesse roteador versus as 3 antenas aqui, só que tem uma antena interna, uma quarta antena interna dentro da nova versão 86U. Isso potencializa bem o sinal. Na parte de trás também existe muito pouca diferença entre eles. As 4 portas LAN Gigabit, que podem trabalhar também, é lógico, em 10, 100, né, caso você queira. Tem um botão que controla o LED que existe aqui na logo da ASUS. Aqui você tem a porta WAN, padrão Gigabit também. Uma USB 3.1, apesar de estar sendo informada que é 3.0, ela é 3.1. Não entendi porque que eles erraram aqui. E uma porta USB 2.0, a mesma coisa que tinha no AC68U. Você tem um botão ali para reiniciar, para desligar o Wi-Fi e alimentação com a energia. Basicamente na parte de trás não mudou muita coisa, com exceção da saída da USB 3.0 para o USB 3.1 no novo roteador. E sim, isso faz diferença. Lá no teste do AC68U que eu postei aqui no canal, eu mostrei que existe um gargalo quando você conecta um HD externo, por exemplo, um pendrive 3.0 aqui na porta e tenta transferir arquivos pela rede através dele. Por exemplo, você está passando um filme, um jogo, alguma coisa do tipo. Ele transmitia no máximo por volta dos 30, 33, 36 megabytes por segundo, o que é bem abaixo do que o próprio USB 3.0 trabalha, e o HD externo, no caso, também trabalha bem acima ali dos 90 megabytes por segundo. E já no novo roteador, esse gargalo sumiu. Eu fiz o teste na porta USB 2.0, mesmo a 2.0 foi mais rápida que a 3.0 do AC68, ela trabalhou por volta dos 39 megabytes por segundo, e usando na porta 3.1 eu consegui fazer transferências acima dos 100 megabytes por segundo, que é próximo do limite da própria LAN Gigabit, porque está saindo do HD externo, entrando na USB 3.1 e saindo via porta LAN, uma das 4 disponíveis aqui. Então eu estava perto do 1 gigabit dessas portas. Então nesse quesito ele melhorou bem também. Eu até não entendi por que o AC68U não tinha conseguido transmitir dados nessa velocidade. Para fins de comparativo, o AC66U, que é o meu antigo, transfere dados via USB 2.0 apenas, não tem USB 3, aproximadamente uns 10 megabytes por segundo. Então se for comparar o AC66 com esse novo, ele transmite dados na USB 10 vezes mais rápido.
e o AC, em relação ao AC68, ele transmite os dados ali aproximadamente 3 vezes mais rápido. Então realmente é um roteador melhor em todos os aspectos, no sinal, na performance do hardware e nas características que ele vem embutido. Vamos falar um pouquinho sobre o preço dele. Esse roteador chegou lá fora em cenário internacional por cerca de $200, enquanto que o AC68 está chegando ali hoje por volta dos $150. No Brasil ele já está aqui há um bom tempo, inclusive alguns amigos meus compraram esse roteador depois do vídeo que eu fiz. Você acha por cerca de R$1.000. Em promoções até aparece por menos. Como esse produto ainda não está no Brasil, eu imagino que ele deva chegar por aqui por volta dos R$1.400, R$1.500, considerando essa diferença de preço em dólar que existe entre eles. E aí, vale a pena sempre você pensar: o usuário comum precisa de tantos recursos? Não. Um roteador comum, mesmo padrão 100 megabits, atende a demanda da maioria dos usuários, que não precisam ficar fazendo transferências entre PCs na rede local. Agora, para uma pequena empresa, para uma média empresa, para usuários entusiastas, aqui no meu caso que tem várias bancadas, isso faz diferença, o fato de ter o gigabit e o Wi-Fi de alta velocidade. É claro que existem roteadores gigabit bem mais baratos que esse, a própria ASUS oferece soluções de entrada, intermediárias, não apenas esses roteadores high-end aqui. Então cabe a você, usuário, avaliar se esses recursos realmente são úteis para vocês. Porque o roteador é caro e um dos motivos é por oferecer esses diferenciais, bastante memória, um CPU decente para aguentar várias requisições simultâneas. Então o painel de controle é basicamente o mesmo do outro roteador, do meu AC66 também. É muito fácil trabalhar aqui, muito simples realizar as configurações. Ele está disponível inclusive na linguagem português para facilitar o uso e tem passo a passo na maioria dos recursos. Na tela inicial é possível ver um resumo da rede, a configuração da Wi-Fi, o número de clientes conectados, você pode até bloquear o acesso por essa tela. Existe também os discos conectados no USB 3.1 e USB 2.0 e o status do desempenho que mostra o uso de processador e o uso de memória RAM. Da mesma forma que nos outros existe a possibilidade de criar 6 redes Wi-Fi hóspedes adicionais. Você pode aplicar limites de banda nessa rede Wi-Fi ou desativar o acesso à intranet para que os seus convidados não consigam acessar, por exemplo, a interface administrativa do roteador ou um servidor local. Isso é um recurso bem interessante. O roteador conta com outros recursos para proteção, como o AI Protection, controle de banda QoS, analisador de tráfego, um novo recurso chamado Game Boost, que não tinha no AC68, para priorizar o tráfego e a latência para games online. Diversos aplicativos USB para compartilhamento de arquivos, o sistema P2P autônomo, sem que você precise ficar interferindo. Você pode conferir os testes desses recursos no review parte 2 do roteador AC68U. Um outro recurso interessante que existe nesse roteador, que não é novidade dele, porque o AC68U já tinha, é o AI Mesh, uma rede que pode interligar um ou mais roteadores. Vamos criar um exemplo aqui. Imagine que você tem um ambiente com 3 andares, um ambiente bem grande, um prédio de 3 andares, por exemplo. Quais são as soluções para você possibilitar que os usuários fiquem conectados à rede o tempo todo? Em primeiro lugar, você pode colocar um roteador ultra potente, mais rápido que esse aqui, para atender o prédio inteiro. Então o usuário do 3º andar fica conectado quando ele desce para o 2º ou desce para o 1º andar, ele nunca se desconecta. Ou você pode pegar 3 roteadores um pouco mais simples, para não gastar tanto, e colocar um em cada andar. Então, o usuário que trabalha no 3º andar fica conectado no 3º andar, o usuário que trabalha no 1º andar se conecta na rede Wi-Fi do 1º andar. Até porque quando ele sobe para o 3º andar, o sinal da primeira vai ficar fraco, porque ele está um pouco mais distante, e o sinal da terceira passa a ficar um pouco mais rápido. E existe a solução de criar os repetidores. Você instala um roteador principal e faz a repetição do sinal no 2º andar e repetição do sinal no 3º andar. Porém, o que pode acontecer é que o primeiro roteador, por ser apenas um, acaba ficando sobrecarregado porque todos os usuários vão estar sendo conectados ali e os outros vão estar atuando como repetidor. A solução iMesh da ASUS proporciona uma tecnologia interessante. Ele permite que você interconecte os roteadores
esse AC68U, por exemplo, com o AC86U, você não precisa necessariamente ter um roteador igual, funcionam com roteadores diferentes, porém, você pode criar um único SSID na rede ou múltiplos SSIDs se você quiser, mas todos eles vão estar passando por dentro dessa rede, dessa teia de dados chamada iMesh da ASUS. Então nesse nosso exemplo, eu posso colocar um roteador no primeiro andar e um roteador no segundo ou no terceiro andar, por exemplo. O usuário se conecta em uma única rede Wi-Fi o tempo todo. Quando ele passa para o segundo andar, ele estará conectado ainda sem nenhum problema. Mas o mais interessante, vamos supor que esse roteador aqui esteja no primeiro andar e esse roteador esteja no terceiro andar. Eles estão ligados em rede mesh, certo? Quando eu estiver no terceiro andar, eu estou mais próximo de qual roteador? Estou mais próximo desse roteador. Então eu vou estar conectado a ele e não ao primeiro. Então se eu entro naquele prédio, eu vou me conectar automaticamente no primeiro, porque a rede iMesh detecta que eu estou mais próximo dele, assim o sinal fica mais forte e a latência fica menor. Conforme eu vou me aproximando do outro roteador, ele detecta isso tudo discretamente, sem que você fique se conectando ou desconectando. Estou chegando próximo dele, ele me conecta nesse terceiro roteador. E eu fico sempre conectado o tempo todo com um sinal forte, já que ele sempre vai tentar me conectar no mais próximo. Esse é um recurso bem interessante, você pode fazer ao comprar um, dois ou três ou mais desses roteadores, ok? Eu vou deixar um link na descrição que explica isso com mais detalhes, você pode ver como é que funciona os diferenciais que ele oferece, certo? Estou finalizando esse review, aqui nós temos a caixa do produto, eu não vou fazer um unboxing detalhado porque vem apenas o roteador, as antenas, um cabo de rede e a conexão à fonte de alimentação de energia. Mas o interessante é que aqui na caixa a gente vê que existe um app que pode ser instalado tanto no Android quanto no iOS para você controlar a sua rede Wi-Fi diretamente pelo smartphone. Embora sempre é possível você conectar ali o 926801 e fazer todos os ajustes por ali, porém não é uma interface móvel, uma interface fluida, né? Usar isso através de um aplicativo é mais interessante, na minha opinião. Ok? Bom, pessoal, então o preço dele no Brasil hoje é desconhecido, eu imagino que seja na faixa dos R$ 1.500, lá fora $200 é algo que não é tão caro perto da realidade daquelas pessoas, até porque você tem aqui $150, você tem um upgrade no processador, na memória RAM e na Wi-Fi por mais $50, é uma diferença muito pequena, mas infelizmente esses $50 chegam no Brasil meio caros, né? Por conta dos impostos, pode ficar um preço aí bem acima. Por enquanto é especulação da minha parte, mas esse é um roteador excelente, com certeza é o melhor roteador que eu já testei na minha vida. O alcance do sinal dele é parecido em relação ao outro roteador, eu fiz o teste, vocês podem conferir, eu fui lá na rua, a 50 metros de distância da minha casa, e consegui me conectar na rede a meio sinal, 50 metros de distância, com vários vizinhos usando o Wi-Fi e tudo. Então o alcance é realmente bem alto, e aí cada um avalia se vale a pena para você. É importante ressaltar que esse teste de alcance não é exatamente preciso para todos os usuários, porque varia conforme a quantidade de paredes, a espessura da parede, os móveis que estão na frente e redes Wi-Fi dos seus vizinhos interferindo, trabalhando no mesmo canal, por exemplo. Isso interfere no sinal. Então eu posso passar para vocês a minha expectativa, a minha experiência, perdão, que foi interessante. A minha residência aqui eu consigo me conectar o tempo todo no roteador com um sinal forte, mesmo lá na rua. Quando eu chego próximo da minha casa, eu já tenho o sinal do roteador já funcionando perfeitamente no meu smartphone, ok? É um produto bacana, oferecido aí pela ASUS. Em breve deve chegar no Brasil com garantia e suporte local. Pessoal, um abraço a todos e até mais.